Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Cariele, de Unidade Curricular 2. Vamos trabalhar esse ano sobre ética e eugenia, um tema extremamente importante, que às vezes não dá tempo de a gente trabalhar no dia a dia, em sala de aula, tá? As unidades curriculares vão trabalhar exatamente esses temas transversais, tá? Com maior ênfase, tá bom? Eu coloquei atividade para vocês, está no formulário, espero que vocês respondam. E tem algumas questões também que eu quero que vocês coloquem a sua crítica, tá? Algumas questões pessoais do que a gente vai estudar agora, tá bom? Compartilhar a tela com vocês aqui. Lembrando também, gente, que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar ali no fórum. Dúvidas, recadinhos, pode deixar ali a pergunta, algum recado que eu vou estar lendo e respondendo vocês, tá bom? Vamos lá. Essa é a mesma atividade que está disponível na plataforma para vocês, que a gente vai dar uma introdução hoje sobre esses conceitos básicos, né, que nós todos deveríamos saber, né? Primeiramente, o que é ética? Vocês devem estar estudando em filosofia também, ética, né? Ética e moral, que é o tema do primeiro bimestre de filosofia, só que aqui a gente vai dar uma pincelada sobre o que é ética. Ó, a ética está ligada à ação das pessoas. É aquilo que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, definindo o que é certo e o que é errado. Então, a ética, ela é diferente um pouco da moral, tá? A ética é aquilo que eu acho certo ou que eu acho errado. Mas, assim, a ética, ela varia da moral, tá? Como que eu posso dar um exemplo para vocês? É da Rosa Parks. Ela era uma negra americana que, há pouco tempo atrás, você sabe que o racismo era muito estrutural lá nos Estados Unidos. Então, toda vez que um branco chegasse em algum lugar e não tivesse cadeira e um negro tivesse sentado, esse negro tinha que se levantar para esse branco sentar. Era lei isso. Chega a ser absurdo, mas é verdade. A Rosa Parks, ela estava no ônibus e entrou um branco, né, e pediu para ela se levantar, porque não tinha espaço, ela era a única negra, e ela se recusou a levantar, né? Então, o que que acontece? Ela foi imoral, ou seja, ela infringiu uma regra, uma lei. Só que o que que ela levantou? Um questionamento ético. Ela não achava correto aquela moral, aquela lei estabelecida. Então, ela levantou um questionamento ético, tá? Por mais que ela estava sendo imoral, infringindo uma regra, uma lei social, ela estava levantando questionamento ético. Qual que era o questionamento dela? O porquê que eu não posso sentar aqui, que eu sou tão humana quanto? Então, por eu ser negra, eu tenho que ser discriminada? Então, a Rosa Parks é um símbolo, tá? Da luta contra o racismo. É um exemplo que dá para diferenciar entre ética e moral. Outra questão também de você ser ético vamos dizer que você não. Vamos pensar em roubar alguma coisa, furtar alguma coisa. Você não furta, não rouba alguma coisa porque você tem medo de ser punido, ou você não rouba, não furta nada porque você acha isso incorreto, errado. Se é a primeira opção que você falou, que tem medo da polícia, você ser punido, então você está sendo moral só. Se você acha errado, né, você furtar, roubar alguma coisa, você está sendo ético. Então, toda vez que você tem medo de ser punido, você só está agindo por uma regra. Agora, se você não faz isso porque você acha errado, é porque você é ético. Então, a ética, ela é universal. Ela vale para todo o mundo, o que é certo e o que é errado. Já a moral, ela muda, ela varia, tá? Dependentemente da cultura. Então, no Brasil, a gente tem uma moral estabelecida. A Ásia, ela tem outra moral estabelecida, porque é outra cultura, tá? Já a ética, ela é mais universal. Vamos lá, o que que é ser ético? Ser ético é agir de acordo com a moral, ou seja, uma regra estabelecida, mas como eu falei para vocês, tem como questionar algumas morais estabelecidas, né? Algumas regras. Ó, nesse sentido, é moralmente correto, é estabelecido por convenção de acordo de cada sociedade, pois o que é certo em algumas sociedades pode ser errado em outras, né? Então, como eu falei para vocês, a moral ela varia, a ética ela é mais universal. Outro exemplo que eu posso dar para vocês também é a questão que antigamente, né,
na Grécia Antiga, como que era punido as pessoas, principalmente uma mulher que cometia adultério, vamos dizer, um adultério. O que acontecia? Ela era apedrejada em praça pública, né? Essa mulher que traía. Era legal, era lei você atacar pedra, você podia, você não ia ser punido por isso. Só que algumas pessoas achavam isso errado. Então, elas levantaram um questionamento ético. Como que você vai fazer isso com um ser humano? Né? Essa pessoa que não ateava pedra, ela era imoral, ela estava infringindo uma regra, só que ela levantava um questionamento ético, ela não achava certo aquela atitude, tá? A gente pode dizer isso com a Malala, que levou um tiro, né, por um direito que ela queria de estudar. Ela levou um tiro porque ela não tinha o direito como menina de ir à escola, então ela levantou um questionamento ético, ela achava errado aquela moral estabelecida, aquela lei no país dela. Então, ela levou um tiro porque se vestia de menino para estudar, tá? Então, não sei se dá para vocês entenderem essa diferença entre moral e ética. Sempre que vocês ouvirem essa palavra, ética é ligada ao certo, ao errado, o que eu acho certo que é errado. Já a moral é mais com regras, costumes e leis de uma sociedade, tá bom? Vamos lá, exemplos de ética, isso aqui é muito interessante, ó. Não obter benefício próprio por meio de ações incorretas, tá? Como furar a fila de um banco para ganhar mais tempo. Então, quando eu furo a fila de um banco, ninguém vai me prender por isso, mas eu estou sendo antiético. Olá. Não se apropriar da propriedade alheia, independente do valor em questão. Então, roubar, furtar, tomar alguma coisa de outra pessoa que não é sua, é considerado, além de imoral, você é antiético também. Olá, não se utilizar de cargos públicos, políticos ou não, ou de cargos em empresas privadas para obter vantagem pessoal ilícita. Então, toda vez que você ultrapassa alguém, né, ou tenta manipular algum órgão público para em benefício próprio, você está sendo antiético. Respeitar a vida e a individualidade das pessoas. Então, para você ter um bom convívio social, você não precisa gostar de todo mundo. Mas você tem que ter respeito, que é o mínimo, você ser ético. Né? Ah, eu não gosto daquele colega de sala de aula. Eu não gosto daquele colega de trabalho. É um direito seu não gostar. Mas você tem que ser respeitado por uma questão ética, tá? Por uma questão de convívio social mesmo. Tem a ética profissional, que todo mundo vai, onde vocês passarem, faculdade ou qualquer lugar que vocês forem trabalhar, existe uma ética profissional, tanto que no final quando você faz a tua graduação, na colação de grau, tem um juramento, né? Esse juramento tem condutas éticas da tua profissão. Tá? Então, ó, a ética profissional nada mais é do que a aplicação de normas morais de conduta social e convenções sociais no campo da profissão, ó. Todo profissional deve agir eticamente, respeitando o seu campo de trabalho, as normas de conduta da profissão, dos colegas de trabalho, de todos que estão à sua volta. Aí aqui dá um exemplo do médico. Ó. Um médico, por exemplo, deve respeitar os códigos de conduta estabelecidos dentro do campo da medicina, bem como deve respeitar a vida e a individualidade de seus pacientes. Vamos dar um exemplo desse conduta ética de um médico. Vamos dizer que um médico, ele tem vou falar uma história até meio drástica aqui, né? Tem um filho assassinado. E o assassino do filho dele chega precisando de uma cirurgia urgente. Ele não pode se recusar a operar o assassino do filho dele. Por mais que isso doa, mexa com o emocional, se ele não atender esse paciente, ele está sendo totalmente antiético e ele pode ter o CRM, né, que é o registro de médico dele, cassado. Então, por mais que mexa com a emoção dele, curar ou fazer uma cirurgia para um assassino do filho, estou dando um exemplo drástico aqui, né? Ele tem que atender, porque senão ele está ferindo o código de conduta ética da profissão dele, tá bom? Não diferenciar ninguém. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Se vocês não entenderem, tiverem alguma dúvida, coloca no fórum ali que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Só para lembrar, saudade de todos, eu vi a lista ali, tem os alunos, a maioria foi meu aluno já, né?
Vamos lá. Agora, essa palavrinha que é tão, né, diferente, que não se fala tanto, mas que agora, no meio da medicina, veio à tona de novo, que é a eugenia. E o que é isso, professora? A eugenia é uma teoria baseada na genética de que seria possível criar seres humanos melhorados a partir do controle genético. Então, nada mais é do que uma seleção não natural de seres humanos que poderia ser melhores ou não. Então, Hitler, por exemplo, ele usou essa teoria de eugenia. Ou seja, ele falou que a raça ariana era melhor, né? Exterminou mais de 1 milhão de pessoas por causa disso, né? Então, essa teoria, gente, é totalmente bizarra, mas que foi muito disseminada, tá? E é ainda um pouco, veio à tona, a gente vai ver mais um pouquinho a PC aí, veio à tona com uma outra roupagem, diferente, mas meio igual. Então, era o controle social. Então, seria você pegar raças, né, que seriam superiores, segundo essa teoria, e fazer cruzamento genético para que sempre melhorasse essas raças melhores. É bizarro, mas existiu isso, tá? Bom, quem é o principal teórico é esse Francis Galton, esse carinha aqui, tá? Esse senhor aqui, que ele nada mais é do que primo de Charles Darwin. Então, ele tinha essa teoria da seleção genética de melhores seres humanos, de raças, tá? Então, é bizarro. Gente, não vou ler tudo, senão vai ficar muito comprido o vídeo, mas é muito interessante essas partes, tá? Da questão da eugenia, como que ela veio do século XX, o século XIX, XVIII, veio se estendendo. Aqui, o presente da eugenia. Como que está a eugenia hoje, no Brasil e no mundo? Olha lá. A mesma genética que justificou a eugenia, hoje dá armas para combatê-la. Então, eu vou dar um exemplo aqui, para não ler tudo aqui. Qual que é o debate? Hoje, na medicina, você pode fazer seleção genética, tá, gente? Isso é uma realidade. Então, vamos dizer que eu tenha dinheiro para implantar um filho, um bebê. Hoje é possível, a medicina consegue selecionar cor de olho, cor de cabelo, se cabelo liso enrolado, se a pessoa vai ser alta, magra, você consegue manipular geneticamente toda a característica do seu filho. Só que isso dentro da medicina é totalmente antiético. Se um médico for pego fazer dessa seleção genética, tá? De seleção estética, eu falo estética, escolher cor do olho, cor da pele, cabelo, ele tem a CRM dele caçada. Mesmo assim, existem pessoas que fazem isso clandestinamente, tá? Médicos que fazem isso clandestinamente. Essa seleção genética é totalmente proibido. O que é permitido dentro da medicina, da bioética, né? Que é a ética médica. O que é permitido? É permitido se você tem uma doença genética e você não quer passar para o seu filho, você tira aquele gene da genética e para o seu filho não desenvolver aquela doença. Isso é permitido. Agora, escolher esteticamente como o seu filho vai ser, isso não é permitido, isso é antiético. Então, é um debate muito grande, porque tem médicos que é a favor da escolha estética e tem médico que não, né? Vamos lá. O futuro da eugenia é exatamente esse, é esse medo. E hoje a genética ela pode ser totalmente manipulada. O DNA ele é totalmente manipulado, né? Até que ponto a gente chega? Até que ponto a bioética ela pode ser manipulada, tá? Para a gente transformar as pessoas geneticamente. Então, vocês leem isso daqui que a gente vai para as perguntas agora. Para fazer atividade, tem a seguinte pergunta, ó. O que é ser uma pessoa ética na sua visão? Dê exemplo de ações que te fazem uma pessoa ética. Você vai colocar o conceito de ética, né? E depois você vai dar um exemplo do que te faz uma pessoa ética. Vou dar um exemplo, tá? O que me faz ético é eu respeitar o próximo, tá? O que me faz ético é eu
ser honesto, né? Então, você coloca aí o que te faz uma pessoa ética. Número 2. A eugenia é uma teoria baseada na genética, de que seria possível criar seres humanos melhorados a partir do controle genético dos mesmos. Qual a sua opinião sobre a eugenia? Explique. Qual é a tua opinião sobre a manipulação genética? O que você acha sobre isso? A sua opinião, tá? O 3. Segundo o texto acima, o que a teoria eugênica criada por Francis Galton causou no meio social? Você vai ler lá em cima e você vai ver quais são os pontos críticos que essa teoria criou no mundo. Uma delas pode dizer que é o nazismo, né? Essa teoria eugênica trouxe a questão de uma guerra mundial, que é o nazismo. Uma das características é essa, né? Uma dos problemas causados foi essa. E tem outras características que vocês vão citar aqui também. A número 4. Explica a frase de Moultrie. Os geneticistas não veem preto e branco, mas tons de cinza. O que isso quer dizer? Que os geneticistas, eles não enxergam, vou dar uma dica, não enxergam cores de pele, e sim tons de cinza, ou seja, a miscigenação. Eles não entendem, eles veem a genética, que não tem cor, não tem raça, tá? Vamos lá. 5. Tudo indica que será possível ajustar a altura, a cor dos olhos, como eu falei, até a inteligência das pessoas. Mas com um detalhe, claro, para quem puder pagar, e muito caro, tá, gente? A desigualdade econômica, sim, será também uma desigualdade genética, uma distopia eugênica, com uma criação de uma casta superior. Lendo o texto sobre o futuro da eugenia, o que mais te preocupa eticamente falando? Aqui, gente, se for permitido bioeticamente selecionar as pessoas esteticamente, vai haver uma classe, além de ser você, além de dividir o mundo, dividir as pessoas em classe social, entre ricos e pobres, vai ter uma seleção genética, é ser castas superiores, ou seja, aqueles geneticamente escolhidos como culturalmente os mais bonitos, mais inteligentes, e aqueles que nascem naturalmente, que a gente vem com nossos defeitos, né? Então, o que vocês acham sobre isso? Lendo isso, o que mais te preocupa falar sobre isso? Porque é um futuro próximo, né? E aqui vocês vão fazer o mapa mental. Pessoal, o mapa mental é extremamente importante vocês não só fazerem aqui na unidade curricular, mas vocês terem esse hábito de fazer por todas as disciplinas, tá? Mapa mental é utilizado nas faculdades, é utilizado nas escolas. Por quê? Quando você olha esse mapa, a tua memória, ela fotografa. Ela fotografa e ela tem muita mais facilidade de lembrar esse mapa do que se você escrever por extenso. Se você escreve por extenso, a memória lembra? Sim, é possível lembrar. Só que quando você faz um mapa mental, a sua memória, o seu cérebro lembra muito mais, tá? Então, a memória fotográfica é muito mais forte. Aqui eu dei um exemplo de mapa mental aqui em cima. E aqui, como que faz esse mapa mental? Você vai colocar o nome, de que é eugenia, o nome principal no meio, e vão puxar setas colocando os pontos importantes, aquilo que mais chamou a atenção, aquilo que é mais importante sobre esse assunto, tá bom? E por último, gente, o feedback, que é importantíssimo. O que é o feedback? É o retorno para mim, professor, para saber o que vocês estão achando da aula, tá bom? Aqui tem uma escala Gretchen de Mene aqui, né? Vocês vão colocar o que vocês acharam desse tema. Interessante? Não? O que vocês acharam dessa aula? Vocês vão colocar do 1 ao 9. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei fazer uma aula o mais rápido possível, mas toda vez que eu for postar uma PC, vou fazer uma aula explicativa e a gente vai interagindo, tá bom? Um beijo, pessoal. Se cuidem. Qualquer dúvida, deixa aí um recadinho ou sua pergunta aí no fórum, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.